Está no ar mais um Estação Saúde, porque cuidar de si é o primeiro passo para ver melhor e aqui você vai encontrar conteúdo confiável, baseado na ciência, além de dicas práticas para aplicar no seu dia a dia e transformar a sua rotina. Um programa leve e acessível feito do seu jeito. Hoje estamos recebendo no nosso programa o professor Tiago Reinaldo. Seja muito bem-vindo, professor Tiago. Obrigado, Cacá. A honra está aqui. E hoje vamos falar de um tema super interessante, que é justamente sobre a recuperação pós-treino. Durante muito tempo, aprendemos que quanto mais treinamos, mais resultados teremos. Mas a ciência moderna do exercício mostra exatamente o contrário. O corpo não evolui durante o treino, ele evolui quando se recupera, ou seja, no descanso. Sono ruim, excesso de treino, falta de pausas e estresse diário estão fazendo pessoas ativas permanecerem cansadas, lesionadas e sem resultados. Hoje, vamos entender um pouquinho por que a recuperação se tornou uma das partes mais importantes do treinamento e como o sistema nervoso participa desse processo. E tudo o que você precisa saber para melhorar sua saúde e sua performance. E para falar sobre isso, convidamos o professor Tiago Reinaldo. Ele é profissional de educação física, doutorando em ciências fisiológicas pela Universidade Federal do Piauí, pesquisador em metabolismo tumoral e membro do grupo DOMAIN, Doenças Metabólicas, Exercício e Nutrição. Além disso, o professor Tiago é mestre em Biodinâmica do Movimento Humano pela UFMA e especialista em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva e Bodybuilding. Professor Tiago, seja muito bem-vindo e vamos falar sobre essa temática que as pessoas pensam que quanto mais se treina, mais resultado se tem. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Aí o pessoal do Estação Saúde, é um tema muito interessante, o treinamento, né? Principalmente se a gente fala não só da musculação, mas de várias modalidades. Se a gente para pensar, Cacá, a gente está falando de uma área que é relativamente nova para a ciência. Então, quando a gente pega vários esportes ou várias modalidades esportivas, né, no contexto geral, elas são um pouco mais antigas. Esse entendimento, né, de uma visão um pouco mais holística, que você precisa treinar, mas você também precisa se recuperar, ele vem sendo batido de um certo tempo para cá, né? A gente tem observado que não só o treinamento de força, mas o exercício aeróbio, a gente observa se o que o exercício causa eleva a frequência cardíaca, eleva a pressão arterial, ele gera algum estresse momentâneo. Se isso perdura por muito tempo, a gente pode ter sérias consequências. Ou seja, se o que acontece com o corpo durante o exercício permanecesse por uma semana, a gente morreria. Mas por que o exercício é tão bom? Por que, independente da condição do indivíduo, o exercício físico hoje é indicado para pacientes oncológicos, pacientes que têm câncer, para mulheres gestantes, para inúmeros problemas. Ou seja, por que mesmo assim, né, baseado nessas variáveis que a gente citou, o exercício ainda tem muita aplicabilidade? Justamente por conta dessa relação de dose. Ou seja, quanto de exercício eu dou para mim ter o benefício e para me recuperar e ter uma nova dose. É o que a gente pensa no remédio, né? Eu dou uma dose, espero um certo tempo para tomar outra dose. O exercício, mais ou menos, ele é a mesma linha de raciocínio, que vai variar a modalidade, o objetivo do indivíduo, enfim. E é interessante falar sobre isso, então a gente vai direto no tema. O corpo melhora no treino ou na recuperação? Se a gente para fazer uma análise bem sensata, né, a recuperação ela tem um papel fundamental nesse objetivo. Ou seja, independente da modalidade, força, aeróbio, é durante o processo de recuperação que eu me preparo para a nova sessão, que eu tenho recuperação de tendão, de articulação, de ligamento. E aí, quando a gente faz uma análise um pouco mais técnica, as estruturas elas têm velocidades diferentes. Por exemplo, tem trabalhos bem interessantes saindo com corredores, que pessoas que começam a correr durante um ano, elas reduzem frequência cardíaca, elas melhoram o valor de pressão arterial, elas melhoram o VO2, que é uma variável que a gente fala de maneira simples, que é captar, transportar e usar o oxigênio. Ou seja, fisiologicamente, a pessoa está diferente, só que estruturalmente, o tendão, o ligamento, ainda é de uma pessoa iniciante. Ou seja, apesar dela estar melhor, estruturalmente eu estou falando de uma pessoa iniciante. Por isso que no treinamento eu tenho todo esse processo pedagógico, ou seja, eu dou um estímulo e aí eu tenho um processo de recuperação para ter um novo estímulo. Ou seja, respondendo a tua pergunta, o processo de recuperação ele é indispensável para me ter benefício, independente da modalidade de exercício. E sobre aquelas pessoas que treinam e acabam não tendo resultado, por que isso acontece? Aí entram muitas variáveis. Geralmente são treinos mal planejados,
Então, é falta de objetivos específicos. Às vezes, errar por excesso também é um erro, ou seja, as pessoas fazem muito exercício. Eu tenho um tempo inadequado de recuperação. O sono é uma variável principal nesse processo, ou seja, às vezes a gente gera muito estímulo e eu não tenho essa recuperação de maneira apropriada. Então, boa parte desse benefício se dá nessa dosimetria, ou seja, quanto de exercício eu dou para quanto de benefício eu tenho. Interessante. Pegando esse gancho do treino, quanto mais eu treino e eu não tenho resultado, existe algum período, uma periodização, quantos dias eu tenho que treinar por semana para que eu tenha resultado? Cacá, essa pergunta ela é bem complexa, porque vai depender do objetivo do aluno, né? Se a gente para pensar, em algumas modalidades esportivas, os ginastas, atletas de atletismo, eles treinam com uma frequência muito alta. Mas eles são exemplos de performance. O que seria uma performance para o indivíduo comum, ou seja, para uma pessoa que não é atleta, para a pessoa que está nos assistindo agora? É dormir bem, é reduzir dor. Ou seja, baseado no seu objetivo, eu posso traçar uma conduta de exercício baseado no que você quer melhorar. Eu quero reduzir dor, eu estou numa indicação médica de treinar para reduzir glicose, ou seja, eu posso ter esses benefícios treinando 3 vezes por semana, treinando a semana inteira. No passado, a gente tinha a seguinte ideia, né, que eu fazia exercício e eu precisava descansar de 3 a 4 dias aquele músculo, né, para me ter um benefício. Hoje a gente sabe que, dependendo da forma que eu treino, eu posso ter microdoses e eu repetir isso ao longo da semana. Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso aumentar a dose daquele treino e, proporcionalmente, aumentar o tempo de intervalo. Ou seja, não tem uma receita, né? Vai muito do objetivo da pessoa e do que a pessoa quer. Então, se eu treinar todo dia com microdoses, eu posso não atrapalhar a minha evolução? Sim, inclusive tem trabalhos, a gente chama isso de volume vertical e volume horizontal de treinamento. Se a gente pensa, por exemplo, na musculação. Explique isso para a gente direitinho, da forma que as pessoas que estão em casa, estão nos assistindo, nos ouvindo, entendam. Pronto. Imagina que você vai para a academia, você vai treinar a musculação. E aí lá o professor te passa uma programação. Ele te passa, por exemplo, você vai treinar membros inferiores. E aí você faz uma sequência de exercícios. Quando a gente calcula as séries, as repetições e o peso que o indivíduo coloca, eu tenho um cálculo daquele treino. Então, se eu pego isso, eu diluo isso ao longo da semana, eu tenho um volume que a gente diz que é um volume equalizado, ou seja, de maneira didática. Se você faz 6 exercícios de membro inferior e você faz isso na segunda-feira e só repete na outra semana, se eu fizer um exercício por dia durante a semana, de segunda a sábado, eu continuo fazendo 6 exercícios. A diferença é que um eu diluí de maneira horizontal e outro eu diluí de maneira vertical. Por que isso parece ser interessante? Primeiro, para mudar o estímulo. Então, a gente não está falando de treinar mais. Eu estou pegando o mesmo treinamento e mudando a metodologia. Segundo, a capacidade recuperativa, ela parece ser melhor em alguns indivíduos, e a gente pode pensar também em músculos, quando eu dou mais estímulos com menor intensidade, ou seja, o princípio da continuidade. Já tem músculos que eles parecem responder com a intensidade um pouco mais alta. Então, isso vem muito de trabalhos científicos que mostram a característica do músculo, o tipo do músculo, a predominância, por exemplo, se são exercícios que eu tenho ações concêntricas, ou seja, músculos que aproximam a origem de inserção ou afastam a origem de inserção, ou seja, isso é muito variável, mas eu posso organizar esse treinamento de acordo com o objetivo do meu aluno. Aí eu tenho mais 2 perguntas interessantes baseadas nesse treinamento. É possível um indivíduo que treina todos os dias chegar a uma fadiga crônica? Cacá, se ele não tiver... A gente chama isso de heterocronismo, é um nome complexo, mas de maneira bem simples, é a relação do estímulo com a recuperação. Então, se eu treinar todo dia e a nutrição ela não for acompanhada desse treino intenso, se eu não tiver bom sono, se eu não tiver esse treino todo dia pensando no organismo como um todo, eu posso desenvolver um processo de lesão, eu posso não melhorar. Ou seja, a nossa ideia é que o exercício ele seja individualizado. Por isso que eu não tenho como pegar o treino que o indivíduo faz na internet e trazer para o indivíduo comum, numa academia. Assim como eu posso fazer também o inverso. Hoje a gente tem academias, praticamente boa parte das academias, elas funcionam de domingo a domingo. Sim. Então a pergunta que fica é, se você aumenta a frequência, será que a tua distribuição de treino ela também foi diferente? Por exemplo, se você está pensando em emagrecimento, então você está fazendo uma dieta específica para aumentar o gasto calórico durante a sessão e ingerir menos calorias. Se durante a semana você muda o treinamento, por que você come igual? Ou seja, a dieta ela teria que ser ajustada pensando também nesse parâmetro. E isso é o que muitos nutricionistas fazem hoje. A gente chama de periodização nutricional. Então, a gente tem muitas estratégias para trabalhar no exercício e acho que a grande ideia disso, Cacá, é pensar que o exercício é algo muito específico.
Ou seja, eu não tenho como transportar um exercício que eu prescrevo para você para uma pessoa que parece com você, que tem a mesma altura, que tem o mesmo peso. São coisas completamente diferentes. Tem como o indivíduo identificar que ele está com esse cansaço crônico, essa fadiga crônica? E saber se não tem nada a ver ou com dores musculares, overtraining, overreaching. Esses são termos que nós utilizamos muito no treinamento. E o professor Thiago vai falar um pouquinho o que é cada um e como você identificar dentro do seu treino. Cacá, de maneira geral, uma coisa que um treinador faz, a gente faz uma planilha de treinamento, e aí, de maneira geral, era para a gente calcular, ou boa parte dos treinadores fazem isso, né? Na prática, é uma coisa que dá muito trabalho, mas geralmente você vê muito no treinamento personalizado. Quando você calcula séries, ou seja, quantas séries você faz, quantas repetições e quanto peso você coloca, a gente chama de tonelagem. Quando isso vai diminuindo ao longo da semana, isso é um indicativo que alguma coisa não está legal. Ou seja, você vai tolerando cada vez menos o exercício, você vai cansando cada vez mais rápido e o corpo ele vai te dando alguns sinais. Por exemplo, é um desconforto muscular que perdura por alguns dias, é um cansaço que ele não passa mesmo com sono, é um cansaço que às vezes mesmo você se alimentando bem, você tem uma sensação de músculo pesado, de perna pesada, ou seja, são alguns sinais que talvez o estímulo está demais, ou talvez eu precise reduzir o estímulo, ou talvez eu precise aumentar o processo de recuperação. E sobre o overtraining e o overreaching, que são bastante comum e falado dentro da terminologia do treinamento esportivo e que muitas pessoas que treinam não sabem o que significa isso. Um professor de educação física, um treinador, quando ele vai prescrever treino, ele pensa em todas essas variáveis. Então, o que a gente chama de overreaching seria o que eu espero do treinamento. Então, eu vou me cansar, eu vou ter depressão de alguns substratos do músculo. E tudo isso gera ajustes positivos que aumentam a minha força, melhora a minha flexibilidade, melhora a minha potência, melhora meus neurotransmissores, me faz eu me sentir bem. Ou seja, eu espero coisas boas a partir do exercício. Só que existem algumas situações que eu tenho isso de maneira não funcional, que é o overreach não funcional. Ou seja, são prejuízos que eu já tenho uma duração de tempo um pouco maior. Eu tenho um cansaço mais persistente, eu não consigo fazer progressão de carga, que aí eu não estou falando de progressão de peso, as pessoas confundem. Progredir carga é uma coisa, progredir peso através da intensidade é outra. Ou seja, de maneira simples, eu já tenho prejuízos. Isso a gente chama de overreach não funcional. Tanto no treinamento como no corpo. Uma dor muscular que não passa, um desconforto articular, uma sensação de peso na perna. E quando isso se perdura por muito tempo, geralmente somado a duas variáveis, treino muito intenso, com estresse nutricional, ou seja, com um indivíduo que não está se alimentando bem ou não está descansando bem, aí eu tenho um overtraining, que são situações mais severas, que são situações geralmente que acontecem quando a gente observa os esportes. Então, um indivíduo comum de academia, ou seja, uma pessoa que treina de maneira rotineira, dificilmente ela vai ter um overtraining, ela vai ter sinais de um overuse não funcional, ou seja, ela tem o início desse sintoma, mas por conta da intensidade ser baixa, ela não chega a desenvolver esses sintomas. Existem alguns casos que a gente conhece, é uma condição muito... não é tão comum, mas com o advento das redes sociais está cada vez mais discutido, que é a rabdomiólise. Então, por exemplo, a gente já ouve falar algumas situações que o indivíduo vai fazer uma modalidade de exercício que ele não está acostumado, e aí ele faz um alto volume, um alto treinamento. Às vezes, a mesma sessão de treino que você faz, Cacá, com um peso diferente, eu vou tentar fazer, e aí entra a motivação, né? Às vezes a motivação é legal para você ter adesão ao exercício, só que às vezes você pode passar do ponto, você pode às vezes estar super motivado e não observar os sinais do teu corpo. E em algumas situações o indivíduo percebe que ele urina de cor escura. E aí você vai ao pronto-socorro e o médico disse que você está com um quadro de rabdomiólise. Ou seja, de maneira simples, é quando você coloca a fibra muscular numa condição muito severa de contração e você tem uma degeneração, uma destruição, de maneira bem simples, das proteínas que compõem a musculatura, né? E isso, em alguns casos, é bem severo, que o indivíduo chega a ficar hospitalizado. Então, são condições que, se o exercício é uma variável de saúde, eu tenho que fugir dessas condições, né? Então, hoje a gente tem muito a ideia do fitness, a ideia do exercício físico como um estilo de vida, mas tudo demais é ruim, também o exercício. É interessante falar sobre o exercício, que a gente vive num mundo com muitos estímulos, né? Que isso causa o chamado estresse. Esse estresse, ele tem algum impacto direto no treino e no meu resultado? Cacá, isso é muito simples de responder e de pensar. É você que vai treinar, né? Se você faz uma breve reflexão. Às vezes, teu dia está perfeito. Às vezes, você tem uma discussão com teu filho, com a tua esposa,
com o teu esposo antes de ir para a academia, você percebe que o teu treino já está diferente. Ou seja, você dormiu bem, você se alimentou bem, mas o emocional te afetou. E aí, quando a gente para pensar no exercício, nós somos biopsicossocial, ou seja, é uma conjuntura de variáveis que afetam diretamente o treinamento. Então, sim, o estresse de maneira crônica, e aí pode ser por N fatores, por exemplo, exposição a tempo de tela, déficit nutricional de maneira severa, então, às vezes, o uso, às vezes, de algumas medicações com não prescrição médica, né? A gente pode observar essas condições. Às vezes, indivíduos que têm até excesso de treinamento físico, então é muito comum, às vezes, pessoas que treinam muito tarde da noite reclamarem que têm dificuldade para dormir. Ou seja, se eu não doso, né, o que eu faço na academia com o que eu espero de maneira positiva, talvez a gente tenha que refletir sobre como que eu tenho que fazer esse exercício, ou tenho que prescrever esse exercício, pensando na saúde das pessoas. Interessante, Thiago. Falando no descanso, novamente, no sono. A gente sabe que o sono é um importante modulador moral, né, neuromoral. Dá para ter resultado sem dormir bem? O sono ele tem várias fases, né, mas é impossível, falando de performance, você ter resultados de maneira significativa sem uma boa qualidade de sono. E a gente não fala de quantidade, a gente fala de qualidade. Ou seja, a qualidade que eu tenho desse sono. Então, as sinapses se reorganizam através de uma boa qualidade de sono. A plasticidade muscular, ou seja, a qualidade dessa musculatura esquelética, ela se reorganiza também, em boa parte dela, durante o sono. As moléculas que compõem o músculo, que são substrato para a energia, que é o glicogênio, boa parte se dá através também de uma boa qualidade de sono. Ou seja, é impossível falar de performance sem falar de uma boa qualidade de sono. Vamos pensar agora em 2 quadros, 2 cenários. Eu quero emagrecer e eu quero hipertrofiar. De que forma o sono vai me ajudar, modulando principalmente os hormônios responsáveis por esses processos? Uma pergunta interessante. Show. A gente daria para passar um programa inteiro, né? Só falando disso. Só falando disso. Se a gente parar para pensar no processo de emagrecimento, não é só fazer déficit calórico, como muita gente fala. Né? Porque se fosse só déficit calórico, a gente teria resolvido o problema da obesidade. Ou seja, boa parte desses problemas que a gente tem de excesso de adiposidade não se resume só a calorias. Né? É um contexto. Quando a gente pega os estudos que analisam isso, a gente vê um mapa conceitual extremamente complexo. Então, quando eu falo de emagrecimento, eu falo principalmente do sono, uma das variáveis que a literatura bate muito hoje, Cacá, é a qualidade lipolítica. Ou seja, a qualidade, como que alguns hormônios eles conseguem induzir essa separação dos ácidos graxos do glicerol, que a gente chama de lipólise. Segundo ponto, é como que eu pego esses ácidos graxos e eu mando para a mitocôndria, que a gente chama de beta-oxidação. Ou seja, alguns hormônios que participam desse processo, por exemplo, a sensibilidade à ação da insulina. Se eu não tiver uma boa sensibilidade à ação da insulina, eu não tenho uma boa beta-oxidação, eu não tenho uma boa lipólise. Os próprios hormônios, e aí é uma coisa que a gente tem que parar para fazer uma breve reflexão, né? E até isso é comentado de maneira às vezes errônea, os hormônios eles não são bons ou ruins. Tem uma frase muito famosa na biologia que diz assim: o estímulo varia a força de acordo com o ambiente. Ou seja, o estímulo varia a força de acordo com o ambiente. Se a gente parar para pensar nessa tua pergunta, vamos pegar o exemplo do cortisol. Eu sempre gosto de dar o exemplo do cortisol. O cortisol é um hormônio que é falado mal, que é demonizado. Se a gente para fazer uma breve reflexão, o cortisol ele pode te ajudar no processo de emagrecimento, ou seja, ele pode ser lipolítico quando liberado de maneira aguda, mas ele também pode ser lipogênico, ou seja, ele pode te ajudar no processo de formação de gordura quando é liberado de forma crônica. Ou seja, o cortisol ele não é o problema, ele é o problema do ambiente, ou seja, a pergunta que fica é: o que está fazendo esse cortisol aumentar? É o meu trabalho? É o estresse? É a restrição de sono? Às vezes é o treino que é demais? Por exemplo, se você não liberar cortisol durante o exercício, você não tem uma glicorregulação. Ele é um dos hormônios importantíssimos para manter a glicemia durante o treinamento. Né? Quando a gente parte para essa parte mais metabólica, a gente percebe que é difícil falar de um hormônio isoladamente. A gente tem, por exemplo, a leptina, a grelina, os hormônios gastrointestinais. Que são os hormônios da saciedade, da fome. Ou seja, a gente tem neuropeptídeos, neuropeptídeo Y, a proteína GOLD, que estão lá no terceiro ventrículo, que são inibidos, por exemplo, em algumas situações quando usa as canetas emagrecedoras. Interessante falar sobre isso. Ou seja, o próprio exercício, Cacá, tem trabalhos bem interessantes que tem apontado que o próprio lactato, que é o subproduto do metabolismo da glicose, ou seja, quando eu faço exercício de maneira muito intensa, né, eu aumento
esse metabólico na circulação, e ele parece sinalizar, Cacá, de maneira a suprimir o apetite de maneira momentânea, em algumas pessoas. Ou seja, a qualidade do meu treino ela é influenciada não somente pelo treino em si, mas pelo meu sono, pela minha nutrição, pela minha recuperação. Então, quando a gente fala do indivíduo num processo de emagrecimento, não é só oxidar a gordura, não é só dizer assim, te levanta do sofá, deixa de ser sedentário. Eu estou falando de um contexto. Eu estou falando do todo. Ou seja, não é tão simples. Se fosse tão simples, a gente já teria resolvido o problema da obesidade, por exemplo, só com exercício e com nutrição. E a gente sabe que é muito mais complexo do que a gente pensa. Se a gente puxa por outro lado, para a hipertrofia, é o mesmo raciocínio. Né? Os hormônios, né? E aí, por muito tempo, quando a gente pega essa evolução do treinamento, por muito tempo, eu sou de uma época que, quando a gente começava a treinar, o professor dizia assim, olha, você tem que treinar membros inferiores, porque isso libera muito hormônio, libera muita testosterona, e isso vai ajudar na hipertrofia do corpo todo. Hoje, a literatura é muito clara em relação a isso. Os hormônios que eu libero durante o exercício não têm nenhum impacto na hipertrofia. Parece que esses hormônios que aumentam, o GH, a testosterona, o IGF-1, eles têm mais relação com a intensidade do exercício e com a glicorregulação, ou seja, com a manutenção da glicemia. Até se isso fosse verdade, esses hormônios eles aumentam de maneira muito transitória e muito aguda, ou seja, 30, 40 minutos depois, eles já reduzem. E nem por isso eu vou deixar de ter hipertrofia. Então, por muito tempo, a gente tentou explicar fenômenos de maneira, a hipertrofia, o emagrecimento de maneira aguda, que é um fenômeno crônico. Ou seja, explicar fenômenos que são crônicos, hipertrofia e emagrecimento, através de eventos agudos, a gente não consegue. Né? A gente fica limitado quando a gente puxa, principalmente o embasamento na literatura científica. É interessante falar, eu queria voltar ao assunto das canetas emagrecedoras. O que acontece com as pessoas? Que hoje isso virou uma febre. As pessoas vão, compram a caneta e usam, e não treinam. Não realizam nenhum tipo de treinamento. Isso tem algum tipo de impacto no emagrecimento dela? Cacá, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, né, e eu vou te responder essa pergunta em duas partes. A primeira é que os profissionais da saúde, né, e é uma discussão que eu quero levantar, para a gente começar a pensar nesse sentido. Se a gente chegar para qualquer pessoa na rua e perguntar, hipertensão é doença? A pessoa vai dizer, é doença. Ou seja, você vai ver muita gente tomando captopril, losartana. Depressão é doença? Depressão é doença. Ou seja, você vai ver muita gente tomando medicações antidepressivas. Diabetes é doença? Diabetes é doença. Você vê muita gente tomando metformina, insulina. Obesidade é doença? Obesidade é doença. Mas quando puxa para o lado das medicações, existe uma certa discriminação. Ou seja, é como se o obeso, é como se a pessoa que precisa, ou o diabético, ele não pudesse usar a medicação. Então, acho que uma coisa que precisa ficar muito clara nesse sentido é isso. Existem pessoas que elas têm indicação para usar essas medicações. Então, não é que a medicação vai substituir o treinamento, não é que a medicação vai substituir o exercício, mas é uma medicação que tem prescrição médica. Ou seja, por exemplo, o Ozempic, a gente tem vários trabalhos mostrando que ele tem uma proteção cardiovascular extremamente absurda. Ou seja, a incidência de eventos cardiovasculares, ela reduz quando a gente compara alguns grupos usando aquela medicação específica, em trabalhos que são muito pontuais. Ou seja, aí eu vou para o outro lado, que foi o lado da tua pergunta. Quando a gente vai para a prática, não é isso que acontece. A grande esmagadora das pessoas que estão, parte das pessoas que estão usando essas medicações, não é esse grupo que eu falei, esse grupo que tem indicação médica, esse grupo que, além de obesidade, tem diabetes, que tem hipertensão, que vai se beneficiar por outras variáveis. É, às vezes, a pessoa, Cacá, e eu te falo isso porque eu estou dentro da academia. Eu passo uma parte do meu dia na academia. Às vezes, a pessoa quer perder 2 quilos, Cacá. Às vezes, ela quer ir para uma viagem daqui a um mês, e a pessoa começou a usar uma caneta emagrecedora dessa. Sem prescrição médica, ela comprou com um amigo que vende na internet. Já vi casos de pessoas que estão vendendo dose. E aí, quando a gente puxa para esse lado, cara, primeiro a pessoa, nesse sentido, ela não vai ter emagrecimento, ela vai ter redução de massa corporal. Que são duas coisas diferentes. Ou seja, isso não é sustentável. Hoje, a pergunta mais complexa no emagrecimento, Cacá, não é quanto de peso eu perdo, é por que eu não consigo manter o peso perdido ao longo do tempo. Ou seja, não é, a grande questão não é emagrecer a pessoa, é fazer que ela permaneça magra. Quando a gente pega boa parte dos trabalhos, né, ao longo de 5 anos, a curva de reganho de peso é extremamente grande. Então, o pensamento hoje é fazer que essa pessoa reduza a massa corporal, ou seja, um processo de emagrecimento, e aí eu falo de qualidade de vida, eu falo de preservar tecido muscular, eu falo dessa pessoa, ela ter uma boa quantidade de ATP, uma boa quantidade de energia, ela ter glicogênio na musculatura esquelética, ou seja, ela ter qualidade de vida para segurar um filho no braço, para trabalhar, para treinar, para fazer boa parte das variáveis do dia a dia dela,
sem sacrificar a saúde. Ou seja, isso é um processo de emagrecimento. Eu reduzir a gordura corporal, mas manter a qualidade muscular. Quando eu falo da redução da massa corporal, às vezes boa parte daquilo é água, e aí a gente pode até falar de alguns hormônios, por exemplo. Quando eu uso essas medicações, a primeira coisa que a gente observa é a supressão do apetite de maneira aguda, em algumas pessoas. Então, isso gera uma redução de insulina, Cacá, de maneira muito violenta. E a insulina é um dos hormônios que tem uma característica muito grande do ponto de vista de sódio. Então, uma das coisas que a gente observa de cara, a retenção hídrica ela já diminui. Ou seja, o paciente ele tem uma diurese muito aumentada por conta da redução dos marcadores de insulina. Outra variável que a gente observa é a fosforilação do glicogênio, de maneira simples. O principal substrato que eu tenho no músculo é o glicogênio muscular, um dos principais. Então, ele reduz de maneira muito violenta. E ele tem um peso molecular bastante considerável. Então, o que acontece com o peso da balança? Ele despenca. Quando a gente vai fazer uma análise de composição corporal com a pessoa, às vezes a gordura está igual, mas o peso da balança está muito baixo. Então, às vezes, o que a gente percebe é que as pessoas... A preocupação em si não é o emagrecimento, é a redução da massa corpórea. E a gente já começa de um ponto de vista ruim, nesse caso. Porque se eu penso, por exemplo, em processo de emagrecimento... E eu tenho um exemplo disso, de pessoas que usam essas medicações, acompanhado por colegas profissionais médicos, e tem muito sucesso. Mas por quê? Tem acompanhamento profissional, a redução de massa corporal é lenta, é crônica, as pessoas treinam, as pessoas fazem dieta. Ou seja, é muito diferente do que é pregado na internet. Ou seja, usa a caneta como se fosse uma maneira de você substituir o exercício, substituir uma boa noite de sono e substituir bons hábitos alimentares. Isso não vai acontecer. Excelente, professor Tiago. Voltando para a questão da recuperação. Quanto tempo, em média, o corpo leva para se recuperar de um treinamento? Existe essa base? Cá, hoje isso é muito discutido na literatura científica. Porque a gente poderia falar de tecidos. Por exemplo, os tecidos eles têm velocidade diferente de ajuste. Por exemplo, o sistema nervoso, dependendo do estímulo, ele tem uma velocidade de recuperação um pouco mais lenta quando eu comparo com outros tecidos, como o próprio tecido muscular. Então, isso é muito dependente do estímulo. Né? Ou seja, quanto mais... E aí, no treinamento, a gente tem isso de maneira muito pontual, que é os microciclos, introdutório, ordinário, choque, regenerativo. O pessoal que é do treinamento vai entender muito bem isso. Para uma pessoa que está assistindo o nosso programa, é mais ou menos o seguinte quesito. A forma que eu faço o exercício, o corpo ele tem uma resposta de maneira muito pontual. Ou seja, se eu faço exercício demais, eu vou ter repercussões de um treino que foi passado do limite. Só que se eu dou pouco exercício, se eu treino pouco, eu também não tenho os benefícios esperados. Vou te dar um exemplo nessa contextualização. O que a gente imaginava no passado? No passado, a gente tinha a seguinte ideia. Se eu fosse para a academia e meu músculo não ficasse dolorido, o treino não tinha servido de nada. No pain, no gain. Era o famoso no pain, no gain. O que a literatura científica tem apontado, Cacá, já de uns 7 anos para cá? Que quando eu tenho um dano muscular, microlesão, inflamação de maneira muito acentuada, a síntese proteica ela até aumenta, mas para me remodelar e reparar o tecido. Depois que eu tenho redução do dano muscular, é que essa síntese proteica ela é direcionada para o crescimento muscular. Ou seja, indivíduos iniciantes, o que um professor hoje na academia ele busca, na verdade, é reduzir esse dano. Aí a pessoa que está assistindo pode pensar assim, professor, tem como eu treinar, se eu vou treinar pela primeira vez, sem sentir dor muscular? Não tem. Mas esse dano muscular, essa dor, ela pode ser branda, ou seja, pode ser um dano que eu treinei, eu vou movimentar o braço, eu treinei, ou seja, eu estou sentindo meu braço diferente, é agudo, dura pouquíssimos dias e ele não é generalizado, é local. Se resume aos locais que eu treinei. O que eu vou fugir? De um desconforto muscular muito intenso, ou seja, que eu preciso tomar anti-inflamatório, de um desconforto muscular que, às vezes, além do local que eu treinei, dói articulação e dói articulação próxima, e de um dano muscular que perdura por muitos dias, ou seja, crônico, intenso e generalizado. Então, aquela ideia que a gente tinha no passado, que a pessoa voltava para a academia toda quebrada, e dizia assim, às vezes ela dizia assim, professor, eu não consegui nem subir as escadas da minha casa. Aí o professor falava assim, no pain, no gain. Essa visão é do passado. A literatura científica ela não suporta, inclusive, é uma reflexão para os colegas do exercício. Uma das variáveis que fazem as pessoas abandonar o exercício é o excesso de dano muscular. E aí a gente vai parar para pensar. Às vezes a gente tem a visão muito limitada. Às vezes a gente passa o dia na academia e acha que a sociedade treina. Boa parte das pessoas, Cacá, ainda são sedentárias. O exercício ele não é uma coisa ainda democrática para todo mundo.
Muitas pessoas fazem exercício físico, agora fazem atividade física, agora exercício de maneira orientada, prescrito por um profissional, isso ainda é muito restrito. Então a gente precisa primeiro desconstruir essa ideia que o exercício ele é ruim, ele precisa ser dolorido, eu preciso ter esse desconforto muscular, que se não doer não serviu. Na verdade, é justamente o contrário. Tudo isso é um processo de construção. Se a gente para pensar nas lutas, por exemplo, ninguém chega na academia em um mês é faixa preta. O cara vai no jiu-jitsu, por exemplo, ele faixa branca, faixa azul, até chegar a uma faixa preta. A musculação é igual, o treinamento é igual, ou seja, é um processo que é crônico, é lento e é gradual. E uma coisa interessante para a gente conversar. Cochilos, eu manter um horário de dormir, um horário de acordar, um horário de treinar, ele faz diferença dentro do meu resultado, da minha performance? Cacá, hoje a literatura, os resultados são bem divergentes em relação a isso, principalmente em relação ao horário de treino. A gente tem trabalhos na literatura apontando que treinos pela manhã, geralmente, pensando no ciclo circadiano, eu tenho variáveis interessantes pensando na oxidação de gordura, por conta do horário e da liberação normal que alguns hormônios têm, né, nesse horário. Já tem outros trabalhos falando que, geralmente, treinos que eu faço muito cedo, e quando eu penso em intensidade, eu preciso de 2 a 3 refeições para ter um bom estoque de substrato energético. Então, isso ainda parece ser muito individual de cada pessoa. Primeiro, o horário do treino. Então, essa resposta. Que hora que eu treino? Parece que, do ponto de vista do tempo, a variável de adesão ainda é a variável mais importante. Ou seja, se eu paro para pensar quanto tempo eu levo para ter hipertrofia, independente se eu treino de manhã ou se eu treino à tarde, parece que o tempo em si é a variável mais determinante para me ter sucesso ou não, independente do horário que eu estou treinando. Em relação aos cochilos, eu vou deitar 20 minutos, 30 minutos, fracionar isso durante o dia e sempre manter um horário de dormir. Exemplo, 9 e 10 horas da noite. Isso é importante dentro da recuperação? Pensando no exercício, sim. A literatura, inclusive, tem alguns trabalhos clássicos nesse sentido. Isso é interessante. Né, que microdoses de recuperação entre os exercícios, primeiro, entre o dia, né, por exemplo, cochilo pós-almoço, pensando no metabolismo, por exemplo, muscular, a gente tem trabalhos que a gente observa uma maior ressíntese de ATP, uma maior síntese de glicogênio, que é o substrato utilizado principalmente em exercícios de alta intensidade. A gente tem uma maior sinaptogênese, ou seja, que é uma formação de sinapse, principalmente consolidação de memória de curto prazo. Então, microdoses de sono, né, principalmente nesses horários muito pontuais, parece, pensando no exercício, ser interessante. E principalmente quando a gente fala em relação da regularização desse sono, né, Cacá? Ou seja, horários fixos para dormir, né, parece ser bastante interessante quando a gente pensa em exercício. Isso é interessante porque quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas que treinam pela manhã, às vezes a pessoa pergunta assim, professor, o que eu como antes de treinar? Existe uma diferença muito grande quando a gente fala de o que eu vou utilizar durante o exercício. Eu utilizo o substrato que está no músculo e não necessariamente no trato gastrointestinal. Ou seja, traduzindo de uma maneira simples, quando você se alimenta, o alimento ele passa por toda uma rede no tubo digestório até ser armazenado ao seu destino final. Ou para formar glicogênio, ou para o que não serve ser excretado, ou para sintetizar proteína, ou para formar ácido graxo. Ou seja, quando eu vou treinar, a alimentação, o substrato que eu vou utilizar durante o treino, não é o que eu comi antes, é o que já está armazenado há 4, 5 horas antes. Ou seja, se uma pessoa treina de manhã e ela acorda e vai treinar, o pré-treino dela é o que ela comeu à noite. Ou seja, a última refeição do dia anterior é o que ela vai utilizar durante o treino pela manhã. Então, isso, um bom nutricionista, Cacá, ele organiza muito bem, e aí entra a nutrição, muito forte nesse sentido, e os colegas da nutrição, eles são muito contundentes em organizar isso em períodos, pensando no objetivo do indivíduo. Então, se a pessoa ela tem isso de maneira muito padronizada, facilita muito a minha vida na hora de prescrever exercício e facilita também o colega nutricionista na hora de prescrever a dieta. Lembrando que isso são áreas completamente diferentes. O treinador tem a sua competência e o nutricionista tem a dele. Então, fica a dica para vocês. Treino sem sono e sem boa alimentação não vira adaptação, vira inflamação. Boa. Tiago, e sobre a recuperação? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que realmente funciona? Porque hoje a gente vê muitas técnicas sendo aplicadas. Gelo, calor, massagem, uso de implementos como as pistolas, alongamento, respiração. Isso realmente funciona? Cacá, assim, quando a gente entra nesse âmbito, a pergunta é, funciona para quê? Né? Porque se a gente for parar para fazer uma análise pensando no que tem disponível na literatura científica, os colegas da fisioterapia já usam isso há muitos anos.
E pensando em fisioterapia, a gente tem bons trabalhos que validam boa parte dessas estratégias. Pensando em performance muscular, isso ainda é muito questionável na literatura. Vou te dar um exemplo. Liberação miofascial. Dependendo do músculo em questão, a própria quantidade de tensão que eu tenho que aplicar no tecido, e dependendo do músculo que eu estiver falando, um peitoral ou uma musculatura mais profunda da coxa, eu não vou conseguir atingir essa face. Então, pensando, por exemplo, em mobilidade ou pensando em fisioterapia, talvez isso faça sentido. Pensando na performance do exercício, talvez não faça tanto sentido. Por exemplo, a gente tem muito trabalhos da imersão em gelo. E isso é um dos pontos mais discutidos na literatura. Tem trabalhos que mostram que isso acelera a síntese de glicogênio, tem trabalhos que mostram que a gente tem uma atenuação das vias que induzem síntese de proteínas, ou seja, para a performance, a metodologia dos trabalhos ainda não é muito consistente para a gente dizer assim, isso funciona, isso não funciona. Vou te dar um exemplo para clarear o que eu estou tentando trazer aqui. Por muitos anos foi dito que pessoas que treinavam musculação, que o uso de anti-inflamatório prejudicava a hipertrofia. E isso é repetido até hoje em academias. Boa parte dos trabalhos, a gente tem muito trabalho na literatura científica que realmente mostra isso. Quando a gente pega lá as vias de hipertrofia, o que acontece dentro do músculo? Um dos gatilhos que induz a síntese proteica miofibrilar é o que a gente chama de mecanismos transmembrana, ou seja, são mecanismos que acontecem da membrana de cima para baixo, downstream. E um deles advém da inflamação. Então, quando você inibe alguma dessas cascatas, por exemplo, inibe COX-2, que são as medicações que geralmente elas vão atuar nessa via, a gente falou por muitos anos que isso atrapalhava a hipertrofia. Qual que é o problema? Quando eu pego a metodologia dos trabalhos, os trabalhos eles colocam os indivíduos usando ibuprofeno, por exemplo, um anti-inflamatório bem conhecido, utilizado nos estudos, por 6 ou 8 semanas, utilizando 600 ou 1.200 miligramas, comparado com placebo, ou seja, comparado com um grupo que não tomava nada. Aí a pessoa via o artigo científico e dizia, está vendo? O uso de anti-inflamatório atrapalha a hipertrofia. Mas se a gente analisar, como é que o indivíduo fez, como é que foi conduzido o estudo? As pessoas usaram por 12 semanas. Quando eu vou para a prática, às vezes o médico prescreve, a pessoa usa por 2 ou 3 dias. Ou seja, o máximo que eu posso tirar dessa inferência é que aquilo reduz a síntese proteica miofibrilar aguda. Eu não posso afirmar que isso prejudica a hipertrofia. Ou seja, se eu fizer do jeito que está no artigo, se eu usar o anti-inflamatório por 12 semanas, isso prejudica a hipertrofia. Mas não é isso que o cara faz na prática. Aí o que eu mais vejo são pessoas com muita dor muscular, dizendo assim, eu não posso tomar anti-inflamatório porque vai matar teu treinamento. Aí, às vezes, a pessoa resume o treinamento só em inflamação. Você acha mesmo que um treino, uma coisa que é muito estudada, que é tão complexa, que você vai matar, ou seja, que você vai reduzir, bloquear todos os benefícios do exercício só porque você tomou anti-inflamatório por 2 dias. Seria o mesmo que eu afirmar, Cacá, que se você usar o whey protein por 2 dias, você vai ter hipertrofia. Se a pessoa pensar um pouquinho, ela vai dizer, cara, não faz sentido. O máximo que você pode me dizer é que você vai aumentar a síntese proteica no horário que você tomar o whey protein. Agora, se você fizer isso por muito tempo, você talvez tenha uma resposta na hipertrofia. E quando a gente fala desses fenômenos, Cacá, é interessante, recuperação, gelo, massagem, pistolas, a próprio uso dos anti-inflamatórios, fenômenos agudos, a gente tem muita dificuldade de inferir o que acontece cronicamente. Ou seja, eu não posso pegar aquele fenômeno agudo, dizer que eu uso uma pistola de massagem, isso infere em maior plasticidade muscular, isso gera mais hipertrofia. Eu estou dando um salto gigantesco. Porque quando a gente fala de pesquisa científica, o treinamento hoje ele é uma área que a gente é pautado na ciência, ou pelo menos deveria ser. Então, uma das limitações que a gente tem é interpretar os artigos científicos da maneira que eles foram feitos e reportar isso para a prática. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade. E o que a gente mais vê hoje são pessoas que utilizam estratégias que, às vezes, são usadas de maneira aguda para explicar fenômenos crônicos. Aumento de flexibilidade, hipertrofia, emagrecimento. E a gente não tem esse poder. Ou seja, sendo bem honesto, a gente não tem como inferir isso. Né? Muita pergunta que tu me fez, eu queria ter muito poder para te responder. Cacá, é assim, assim, assado. Mas, infelizmente, por exemplo, a própria hipertrofia, quando a gente lê os papers mais atuais, os pesquisadores começam assim, ainda não sabemos todos os mecanismos envolvidos na hipertrofia. Então, se a gente compara há 20 anos atrás com hoje, a gente melhorou muito, Cacá. Mas tem muita pergunta, e é por isso que a ciência é legal. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente pesquisa. Porque tem muita coisa que a gente não sabe. E o não saber é o que move a gente tentar entender o que acontece. Tiago, existe alguma dica básica de como a gente deve organizar o nosso treino e a nossa recuperação ao longo da semana? Cacá, a primeira coisa que eu indicaria é procurar um profissional de educação física, de maneira geral. Porque aí envolve muitas condutas que um profissional ele vai ter uma especialidade de maneira muito objetiva para te ajudar nesse sentido. Mas, de maneira geral,
né, caso a pessoa não consiga pagar um serviço de um personal trainer, ou não tem esse tipo de serviço, né, ou talvez a pessoa não tenha até acesso a isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quanto tempo eu tenho para treinar e qual é o meu objetivo. Ou seja, o que é que eu quero melhorar com o exercício? Eu quero melhorar... Uma das coisas que a gente observa muito, as pessoas são muito motivadas, Cacá, por coisas que eu consigo resolver de maneira rápida. Ou seja, um desconforto muscular, uma dor. Às vezes as pessoas têm quadro de ansiedade. O exercício ele tem um poder muito forte. Inclusive, saiu um paper essa semana mostrando que o exercício ele é tratamento nível A de evidência para essas condições de ansiedade e de depressão. Então, essas questões são queixas da sociedade. A grande maioria das pessoas elas vão apresentar alguma dessas limitações. Então, acho que o grande desafio seria, primeiro, organizar o exercício pensando nesse objetivo. E, segundo, errar para menos e errar para mais também é errar. Ou seja, fazer pouco exercício e fazer muito exercício também vai dar na mesma. Ou eu não vou ter resultado, ou eu posso ter uma lesão, que aí vai ser o extremo oposto, né? A outra ponta. Então, uma dica a mais correta de todas que eu poderia dar é procurar um profissional de educação física para organizar o treinamento pensando nos seus objetivos. Muito bom, Thiago. E numa regra bem simples, eu quero começar amanhã. Eu nunca fiz nada, você está assistindo a gente, está ouvindo a gente. Eu nunca pratiquei nenhum tipo de exercício, eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero hipertrofiar, quero emagrecer. Dê uma dica básica para essas pessoas. A primeira coisa que eu falo é o que você gosta de fazer. A gente para pensar da facilidade. Então, por exemplo, academias. A academia, ou você tem que morar perto dela, ou você tem que trabalhar perto dela. Porque é uma variável que a gente chama variável de adesão. Ou seja, você tem que ter continuidade, você tem que se matricular. E aí eu posso falar até de ambientes que não são necessariamente uma academia. Né? Tem pessoas que não gostam de treinar. Por isso que eu bato nessa tecla. Faça o que você gosta e comece de maneira pontual. Ou seja, não tente começar... Às vezes a pessoa passa 15 anos sedentária, né? E um mês ela quer compensar todos os 15 anos que ela ficou parada. Ou seja, é proporcional. Então, comece de maneira pontual, comece devagar, procure um profissional e pense, independente do seu objetivo, uma das variáveis que vai mais influenciar no teu resultado final é a adesão. Ou seja, hipertrofia, emagrecimento ou qualquer outra condição leva tempo, Cacá. É isso que as pessoas precisam entender. Ou seja, eu não estou falando de fenômenos que são agudos, eu estou falando de comportamento. Eu tenho que mudar um hábito, eu tenho que treinar mais, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que ter uma certa continuidade. Isso a gente sabe que não é tão simples, porque envolve variáveis que às vezes a gente não controla. Isso é muito interessante, Thiago. Então, fica a dica a todos vocês. Eu tenho que lembrar que saúde não é apenas movimento, é equilíbrio. O treino, ele vai gerar um estímulo, mas é a recuperação que vai permitir justamente que seu corpo se adapte e evolui, protegendo seu organismo. Resultados reais aparecem quando você respeita o ciclo completo, estimular, recuperar e adaptar. Professor Thiago, muito obrigado. Eu tenho certeza que quem está vendo, quem está assistindo, ouvindo a gente, tirou muitas dúvidas e com certeza vai repetir nossa fala aqui por muito tempo para entender melhor como usufruir desse bem maravilhoso que é o movimento humano em prol da nossa saúde e qualidade de vida. Muito obrigado, professor Thiago. Imagina, Cacá, eu que agradeço as pessoas que estão assistindo e deixo um recado, né, para você, caso você esteja assistindo, ainda esteja na condição de sedentarismo ou de inatividade física. Hoje o exercício, se a gente para pensar, ele é a ferramenta talvez mais democrática no controle e no tratamento de inúmeras doenças. Então, se você quer não só viver mais, mas viver mais, com mais qualidade de vida, viver mais e melhor, é quase não opcional você ficar parado. Você precisa se movimentar. E pensando nisso, faça o que você gosta. O ideal seria fazer o que você gosta somado a modalidade de força, de endurance. Mas, caso você não tenha essa possibilidade, pense no que você gosta e tenha continuidade. Pois muito obrigado, professor Thiago. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.